Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos terminar o segundo tomo, tá, do livro Subida do Monte Carmelo. Então, no próximo vídeo já vamos passar para o terceiro e último tomo. Então, hoje nós vamos pegar do capítulo 17 ao 32. Eu dei uma enxutada em algumas coisas que eu via que não eram muito relevantes, pelo menos assim, para o objetivo do estudo. E assim acho que deu para a gente concluir já todo o segundo tomo. Bom, então, nos capítulos anteriores, ele estava falando como funciona essa via da contemplação, quais são as suas características, a necessidade de se descartar e excluir. Não tanto descartar, mas no sentido de não fazer caso das graças iniciais, a importância disso para poder se avançar para um próximo estágio. Então, os capítulos começam mais ou menos com uma objeção, que ele vai responder. A objeção seria, por que devemos, então, rejeitar essas graças de Deus? Por que isso? Porque se essas graças são de Deus, provavelmente não são para o nosso mal. Então, não faria sentido rejeitar as graças iniciais. Principalmente, na objeção, fala a respeito do perigo. Se é de Deus, aonde está o perigo? Se Deus é perfeito, então não há perigo em tudo isso. Então, ele vai estar falando mais ou menos a respeito dessas objeções. Então, o que ele quer dizer? A alma, ela vai passando, pouco a pouco, das coisas externas para as coisas internas. Então, Deus ele já não vai agir, não vai tratar a alma, que está, por exemplo, no grau mais avançado, como ela tratava ela no grau mais inicial, onde ela ainda não tinha tanta capacidade para compreender as coisas, né? Então, pouco a pouco, a alma vai passando, tá? Do externo para o interno. Por isso que essas graças iniciais são necessárias. As graças iniciais também servem para animar a alma no começo e confirmar de que ela está evoluindo, de que ela está no caminho certo e para continuar avançando. O objetivo da graça inicial é ser um sinal para que ela continue avançando no serviço de Deus. O erro está quando a alma pensa que a graça inicial é a união, quando na verdade não é. Então, por isso que é necessário rejeitar também as graças iniciais. Ele quer dizer também que esse é um caminho que passa a grande maioria das almas, tá? Apesar de que não necessariamente pode ser o mesmo itinerário. Pode acontecer sim de ele já introduzir a alma para o mundo mais interior, tá? Mas em geral, vamos dizer assim, 90% das almas passam por esse processo de refinamento espiritual. Isso acontece para a maioria, mas ele diz, Deus age e faz como ele quer. Mas é muito raro, de fato, um santo que já tem assim uma união total e muito completa desde o início da caminhada. Eu me recordo de uma beata casada, beata Ana Maria Taide, que sim, já desde o início da sua conversão, que ela já tinha graças espirituais de grande porte. Pode ser uma exceção. Ela também não passou muito por essa purificação, a purificação dela foi muito breve, mas são exceções. Em geral, até mesmo grandes santos, grandes místicos, pode pôr Maria Madalena de Pazzi,
Miriam de Jesus Crucificado, Maria Alacoque, todos esses passaram, sim, por esse refinamento espiritual. Agora ele vai falar o perigo dos maus diretores espirituais, do quão ruim é ter um mau diretor espiritual. O que seria um mau diretor espiritual? Há dois tipos, né? Mas o pior deles tem aquele que não acredita em nada. Isso pode ser ruim, porque a alma pode desanimar e não avançar na virtude. E tem aquele que também acredita demais e se empolga com a vida espiritual do dirigido e passa a mão na cabeça, não, você é um santo. E isso causa um malefício muito grande para a alma do dirigido. Então, quando a alma tem um diretor espiritual que começa a receber as notícias dessas graças e ele já se entusiasma e acha que aí tem alguma coisa, acho que ele se envolveu totalmente com a vida espiritual do dirigido. Isso vai acontecer o quê? Acontece que a alma vai se afastando da humildade. Então, são dois extremos, né? Um diretor que não aceita nada tira a esperança. O que aceita tudo tira a humildade. Então, a alma tem que ser muito, assim, íntegra. Tá? A alma que recebe, aquele se refere mais a essas graças mais sensíveis, ela tem que ser uma alma muito íntegra, porque ela também tem que ver se aquele diretor está fazendo ela evoluir. E muitas vezes o padre concorda comigo, então tá tudo bem, ficar com esse aqui mesmo. Então é necessário, sim, nesses momentos que se vê a integridade também da alma. O diretor espiritual tem que ser uma pessoa que realmente tem muito discernimento, que não fica canonizando e também não fica já jogando a alma no inferno. Né? Há que se ter um meio termo e fazer um discernimento verdadeiro desses dons. Levando em conta também que às vezes a alma ela pode estar tendo um momento de graças iniciais e depois de uns anos aquilo esfriou. Né? Então, naquele momento inicial que ela estava fervorosa, que ela estava virtuosa, era de Deus. De repente mudou e mudou as condições, não é mais. Então, é uma coisa delicada, tem que ser um acompanhamento realmente por toda a vida. Canonização só se faz depois que o servo de Deus morreu. Não é bom canonizar em vida, não é bom elogiar demais em vida, porque isso pode fazer mal para a humildade da alma. Então, a alma que tem um mau diretor, né, ela fica muito em torno das graças, né, e ela nunca se edifica na fé. Quem tem visões diárias, por exemplo, não tem fé. Não tem fé porque ela está na visão. Ela está vendo o tempo todo, ela não tem fé e ela não tem esperança. Porque ela vê, está vendo todo dia, ela não precisa de fé. E a via da contemplação é uma via de fé, não de visões. É interessante, há muita ignorância nesse assunto. Né? São muitos os católicos que vê das divisões e dessas coisas algo assim, um sinal de santidade, entendeu? E não a prática da virtude. Talvez porque a visão é um pouco mais óbvia, as graças externas são muito mais óbvias, a virtude ela já leva um pouco mais de dificuldade para você enxergar. Ainda que ela apareça naturalmente, as pessoas tendem a duvidar. Mas o que importa não é tanto as pessoas. Então, o que acontece? A alma começa a se achar especial demais, né? Ela pensa que Deus já não vive sem ela, precisa muito dela, faz muito caso dela. Ela começa a criar ali um narcisismo espiritual, onde ela se despreocupa de todo o resto. Vai criando ali um mundo totalmente ilusório em base nisso. Com isso, ela fica satisfeita com ela mesma e ela não evolui mais.
está bom como está. É como se fosse, ela já encontrou a estabilidade, o céu, né? E por isso ela não evolui mais. Então esse é o grande perigo, né? Ela vai ser contrária à simplicidade e à solidão espiritual, que também é importante. Porque geralmente essa alma ela gosta de congregar, né, pessoas ao redor dela, e espalhar aí a sua vida espiritual. Ela não consegue ser sozinha. Ela passa então a pedir mais graças semelhantes e começa a se tornar dependente dessas graças. Isso aqui é interessante, né? Porque ela não vai conhecer outro caminho. Então, se ela se acostumou totalmente na base da manifestação, ela vai começar a pedir essas manifestações, porque para ela, se não tem manifestação, não está tendo vida espiritual. Então, ela fica num ciclo, ela fica presa nesse ciclo. Por isso que mesmo que essas revelações, visões, locuções sejam de Deus, pode acontecer também delas não se realizarem, né? Por isso não se deve admitir nem crer de olhos fechados. Isso aqui é interessante, né? Ele agora vai dar uns exemplos. Na escritura ele deu vários, né? Mas eu vou separar alguns. Por exemplo, as promessas messiânicas, né, que tem na Sagrada Escritura, né? Muitos achavam que o Messias seria um Messias político, né? Então vai restaurar Israel, mas uma restauração política. Como Jesus Cristo veio anunciando um reino sobrenatural, talvez não tenha sido o cumprimento à letra, como as pessoas estavam pensando. Então, o que São João da Cruz gosta de assinalar é que a revelação tem uma origem sobrenatural, não necessariamente ela vai ter uma interpretação literal. Então, a revelação era do Espírito Santo, era uma revelação de Deus. Porém, o cumprimento não foi conforme a interpretação que as pessoas estavam esperando. Por isso que não se deve contar muito com esse tipo de coisa. Um outro exemplo da Escritura é a destruição de Nínive. Deus havia dito que Nínive seria destruída, né? E não foi destruída, mas foi Deus que disse. Então, a maioria dessas revelações, profecias, elas tendem a ser condicionadas, né, conforme as ações das criaturas. Então, conforme as ações das criaturas, tal coisa pode acontecer ou não. A grande parte de profecias são condicionadas, né? Então, se a Rússia se converter, terá paz, né? Diria Nossa Senhora de Fátima. Então, esse se é uma condicional. Então, não é seguro, e também não devemos nos fiar em demasia desse tipo de coisa, porque depende de muitas coisas cumprir ou não. Então, e tem também essa questão de que Deus pode também estar provando e não cumprir aquilo, também pode ser uma prova. Então, como a gente não sabe, não devemos nos fiar demais nessas coisas. Você pode receber, por exemplo, uma revelação, seja diretamente ou por meio, hoje tem carismáticos, né, que impõem as mãos e fazem uma revelação, porque falaram, não, você vai viver 100 anos. Né? Eu tô vendo, você vai viver 100 anos, você vai morrer velhinho ali, quentinho numa cama. E a pessoa pode sair da igreja e falar, opa, né? Tenho aí muito tempo para aproveitar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai decidir ser infiel. Vai se encher de droga, vai se encher de orgia, vai ter uma vida de excessos. 3 anos depois ele morreu. Por quê? Porque a promessa, você vai viver 100 anos,
Mas você tem que ter uma qualidade de vida compatível a quem vai viver 100 anos. A promessa era de Deus? Era. Mas o pecado não era. Graças ao pecado ele se desviou e a promessa não foi realizada. Por isso que não se deve se fiar demais. Não se deve se fiar demais. Você recebe uma revelação, você vai para o céu. A pessoa pode se fiar demais nisso, dizer, não, Deus falou, tá falando. E ela não é fiel, não tem uma vida correspondente de santidade, porque ela acha que porque Deus falou, tá falando. Então, não é bem assim que as coisas acontecem. A revelação pode não ser cumprida por um motivo que só Deus conhece. Na vida da Beata Alexandrina, tem um fato bem interessante. Ela ainda era um pouco nova e Deus teria falado, então, Deus falou, não, você vai morrer semana que vem, vou te recolher, tal dia, tal hora, tá? E vamos pro céu, já deu, você já sofreu o que tinha que sofrer, essas coisas assim. Quando chegou o dia, ela tinha certeza absoluta, certeza cega, ela se sentia mal, claro, ela era enferma, nesse dia se sentia pior do que nos outros dias, e disse, não, dia tal, Jesus vem me buscar, fez unção dos enfermos, despediu de todo mundo, e no dia seguinte ela despertou. Não morreu. Ela morreu quase 20 anos depois daquilo. E ela ficou muito confundida com aquilo e muito envergonhada. Não era de Deus, eu tô totalmente iludida. Mas isso aconteceu, né? E também isso não tira a santidade das suas virtudes, não tira o mérito das suas virtudes. Mas pode ter sido uma prova. Entendeu? Então, a maioria dessas revelações, profecias, estão condicionadas a muitas coisas, a muitas circunstâncias e a uma congruência também do fiel com aquilo que Deus está propondo. Entendeu? A obediência também, né? Se quer viver 100 anos, você vai ter que fazer de tudo para levar uma vida de quem vai viver 100 anos. Então, senão não vai viver. Então, essas promessas, em grande parte delas, são condicionadas, né? Uma outra revelação que não se cumpriu foi de Deus, de Jesus, para Santa Gema Galgani. Jesus falou, né? Você ainda vai sofrer muito no convento. Essa teria sido a revelação divina. Mas Santa Gema jamais ingressou no convento. Então, havia essa revelação, né? Mas ela jamais ingressou no convento. Uma outra revelação também é de Santa Faustina, de que ela seria a fundadora, fisicamente, do convento. E ela morreu antes de fundar o convento. Então, claro que isso pode ser interpretado de muitas formas. Por exemplo, Santa Faustina fundou espiritualmente, né? Mas para a gente ver como que é delicado e sensível, Deus estando em plano sobrenatural, às vezes essas coisas podem ser interpretadas de muitas formas. Por isso que não se deve fiar totalmente nessas coisas. Não devemos nos guiar por revelações. Pode acontecer sim, né? De algum momento você está numa obscuridade, que você precisa de uma luz, entendeu? Mas não pode agarrar nisso como se fosse tudo, como se isso já fosse, entendeu? Pode ser que essa revelação tenha razão, pode ser que algumas até se cumpram, né? Mas fique sempre firme na fé. A fé, ela nunca vai te decepcionar. Alguns podem falar que, assim, uma coisa importante, mesmo sendo de Deus, não quer dizer que é infalível, tá? Nós não conhecemos os motivos que pode fazer ele de
não realizar aquilo, entendeu? Então, e muitas vezes pode ser a própria prova de fé. Você pode conhecer uma serva de Deus que tinha revelado que ela também ia morrer, parecido com Beata Alexandrina. Mas, na verdade, houve na vida dela um acontecimento que ela morreu de uma certa forma, para uma certa circunstância. Então, não necessariamente era uma morte física, mas era um outro tipo de morte. A morte também pode ser sinônimo de transformação, de ressurreição, de muitas coisas. Então, não se deve tomar tudo pelo sentido literal. Aqui surge mais uma objeção, né? Mas na Bíblia, o povo consultava os profetas para conhecer a vontade de Deus. Então, por que nós não podemos fazer o mesmo? Então, ele responde: tudo isso foi antes da encarnação de Jesus Cristo. Sendo antes da encarnação de Jesus Cristo, a verdade não estava ainda totalmente revelada. Então, as pessoas precisavam de um pouco mais de ajuda para que a fé fizesse sentido. Todavia, depois da encarnação de Jesus Cristo, toda a verdade foi revelada. E sendo que toda a verdade foi revelada, não há nada que devemos buscar além de Cristo, porque nele está toda a plenitude e não há mais nada que se acrescentar na história da salvação. Muitos santos, outros santos divergem um pouquinho com isso, mas aqui essa é a doutrina de São João da Cruz. Tá? Mas alguns santos já acham que talvez o interessante seria ver revelação por revelação, discernir, aguardar, não necessariamente, isso depende um pouco de espiritualidade para espiritualidade, mas a de São João da Cruz é assim. Bom, agora ele vai discorrer, né, assim, vou ler aqui um pedacinho. Quando a alma recebe, então, qualquer graça espiritual, ela deve comunicar o quanto antes para o diretor espiritual. Por quê? Porque você passando aquilo para o diretor, ele vai dar aquele discernimento da pessoa que vê por fora aquilo. Então, ele vai dar uma outra interpretação. Então, nunca guardar para si. Né? Isso é uma coisa que Santa Teresa ela sempre fez, né? Mesmo no início das suas graças espirituais, ela sempre levou para a igreja, sempre levou para os seus confessores e para os seus diretores, em mínimos detalhes, mesmo que ela fosse reprovada muitas vezes, né? Mas ela sempre levava. Então, essa questão ajuda a alma também na humildade, mas apenas o diretor espiritual. Tá? Não há necessidade de falar da sua vida espiritual com o bispo, nem com a madre, ou qualquer outro representante, ainda que diga na regra, eu acho que não convém. Porque essas pessoas podem não ter assim um discernimento muito profundo da sua vida espiritual. Isso pode causar inveja, pode causar perseguições, uma série de complicações, mas ao diretor espiritual, sim, se deve falar tudo o que se passa na alma. Mas nos capítulos adiante, ele vai discorrer mais detalhadamente a questão de visões, revelações, locuções interiores, sentimentos espirituais e tudo isso. São capítulos que é mais para discernimento, tá, dessas graças, e também essa questão de saber se é de Deus ou não essas graças, né? Antigamente se tinha muito essa preocupação de ilusão, disso, daquilo, uma coisa que hoje já nós caminhamos com um pouco mais de calma, já não ligamos muito para isso. Segundo, hoje nós temos um outro fator. Antigamente, tudo era de Deus, não é de Deus. Essa é uma coisa mais ou menos, ou é de Deus, ou é do diabo. Né?
Hoje nós já temos fatores psicológicos, né, que se verificar se a pessoa é sadia psicologicamente, se ela tem alguma doença mental, alucinações, né, tudo isso, principalmente do século XIX, século XX, né, que passou já a discernir também o estado mental da pessoa. Não só que pode ser do demônio ou não. Mas, claro, resumindo, se não é de Deus, ou é a própria alma, ou é a cabeça da pessoa, ou é do demônio. Tá? Em geral, se a gente for peneirar bem essas graças, muitas vezes é mais a alma, né? Coisa mais da cabeça dela. Tá? Principalmente pessoas que têm assim, essa muita locução, escreve uma bíblia só de locução, não sei o que. Em geral, é mais coisa da pessoa. A igreja, ela não se opõe a revelações de caráter privado. Né? Um tanto ambíguo, tá? Porque para mim privado é quando só a alma e o diretor sabem. Tá? Você já está publicando 10 tomos de livro, para mim não é mais privado. Tá? Isso se tornou público, que você revelou e mostrou para todo mundo. Então esse negócio... Claro que existe a questão das visões que são públicas e outras visões que a pessoa tem em particular. Tanto visão quanto revelação, locuções interiores. Né? Mas eu acho que a partir do momento que vai para o conhecimento de todos, não é mais privado. Pelo menos é a lógica que tem na minha cabeça. Mas desde que, claro, que esses ensinamentos, essas doutrinas estejam de acordo com a igreja, com os dogmas e etc., nessa condição. Bom, então como saber, afinal de contas, né, se essas manifestações são de Deus ou não? Né? Bom, ou é da cabeça da pessoa, né, porque também tem agora o fator que a doença pode ser mental, pode ser uma alucinação. Né? Alucinações visuais, alucinações auditivas e também histeria, que pode ser desmaios, né, coisas desse tipo. Bom, as graças de Deus, de uma forma geral, te inclina à virtude. Te inclina à virtude e a obras de virtude. Né? Deixa a alma em paz, deixa a alma serena, deixa a alma voltada ao mundo espiritual, deixa a alma fervorosa e coisas do tipo. Né? E as do demônio são exatamente o contrário. Os impactos positivos dessas graças, elas tendem a ser superficiais, tá? Elas não penetram totalmente na alma, é uma coisa mais por fora, não chega ao núcleo daquela alma. A alma se ocupa demais consigo mesma, se preocupa demais consigo mesma. Ela acha que ela tem que ser respeitada, amada e venerada por causa disso. Ela está sempre ocupada de si, da sua honra e da sua glória, mas não a de Deus. Falta de caridade, inveja. Só consegue mascarar a virtude sem nunca obtê-la. E não consegue conduzir a fé, né? Ela não consegue se conduzir na via de fé e na via do desnudamento espiritual. É uma pessoa que precisa ser preenchida cada vez mais com estímulos e não consegue se esvaziar. E uma outra característica sempre há castigos divinos para quem se opõe à sua vida espiritual, às suas graças, etc. Né? Então, quem debochar aqui de você vai para o inferno, coisas assim. Né? Isso também é muito comum
em graças que não são de Deus. Quando é doença ou alucinações, né? É muito comum a pessoa ter uma reação mais cismática, ela tende a criar a sua própria religião, a criar uma seita separada, isso é muito comum. Dificilmente quando a pessoa é doente da cabeça, ela precisa de um mundo todo próprio, ela não consegue estar numa hierarquia, numa estrutura. Então, separação da igreja, né, criar uma religião a seu gosto, né, onde Deus só vai estar contente lá, Deus só está lá, e coisas do tipo, é também uma característica muito grande de pessoas que têm doença, alucinações, psicopatia. Há vários casos de pessoas, de líderes religiosos que se diziam até o próprio Cristo, conduzia pessoas a suicídios coletivos e coisas do tipo. E também tem pessoas que têm alucinações e não, eu agora a igreja não presta, nada presta, então eu que vou ser o novo Papa e vou criar todo um sistema próprio, muito comum também, tá? Isso. Também é quando a pessoa é doente da cabeça, grande incongruência do que ela está vendo com o que ela está vivendo. Não faz sentido uma coisa com outra. Não há lógica, não há... tudo é confusão. Ela fica presa na sua própria loucura, na sua própria alucinação. Grande incongruência. Geralmente essas pessoas têm grandes instabilidades emocionais e isso pode acompanhar as graças, né? O dia que ela estiver triste, Jesus vai aparecer ali crucificado, sofrendo. O dia que ela estiver contente, aí vai aparecer ressuscitado. Mas assim, o mais provável é que vai haver incongruência com aquilo que ela está dizendo nos seus livros, ou nos seus vídeos, ou a respeito, é claro que estou falando da vida realmente pessoal, que essas almas elas gostam de publicar, geralmente, a sua vida espiritual. E você vai perceber incongruência. Se você conhece pessoalmente, você vai ver... você pode também verificar o comportamento, se as pessoas... Ela não precisa ser santa, tá? Ser uma santa de altar, porque santo mesmo a gente só conhece mais depois que morre, a grande maioria. Alguns que são mais fervorosos vão conseguir visualizar a virtude e a santidade de alguns, né? Mas outros, pode ser que só depois da morte que muita coisa vai fazer sentido, que você vai entender. Se você sobreviver, né? Se essa pessoa morreu cedo, né? Pode ser que você, nem nessa vida você vai saber. Mas observar o comportamento dessa pessoa, ver como que geralmente é uma pessoa que é má, que é invejosa, que enfim, ela tem uma virtude muito, muito dissimulada, muito superficial. Por exemplo, uns condenaram alguns videntes porque eles tiveram muita ascensão social após aparições, né? Bom, se essa alma é uma alma que trabalha, que tem o seu próprio negócio, eu não vejo problema nenhum. Porém, é negativo, sim, ela ter uma ascensão social por causa da revelação. Porque conseguiu muitos benfeitores, conseguiu conquistar muita gente. Então, isso sim é negativo. Porém, se ela trabalha, ela pode ter prosperado como qualquer outra pessoa, independente de ser vidente ou não. Mas agora sim, usou disso para atrair benfeitores, conseguiu convencer muitas pessoas e por conta disso, com as esmolas, fez a vida, todo na benfeitoria. Isso não acho interessante. Isso eu não acho interessante. Mas se ela teve uma vida financeira independente, ela trabalhava com qualquer um, teve um livro, investiu, não sei o que,
e prosperou. Aí é outra história, tá? Mas, em geral, a pobreza pode ser uma virtude muito fácil de simular, né? Não, ele é tão pobrezinho, ele não quer nada na vida, ele é muito desapegadinho, mas ele pede a esmolinha para construir um santuáriozinho, alguém vai ter que cuidar do santuáriozinho, vai precisar de uma casinha, né? O pobrezinho. Então é bom tomar cuidado com isso, muito cuidado com esse tipo de coisa. Tem gente que é muito desapegado, mas pede esmola até em Bitcoin, se for necessário. Então, pobreza é um gatilho que não é bom a gente ir muito em conta, né? Inclusive, um vidente que fundou a sua seita, uma seita no sul, ele era muito pobrezinho, muito desapegadinho, coitadinho, e de inho, fundou a igrejinha. E Deus só tá na igrejinha do coitadinho, pobrezinho, que já tem o santo. Vocês sabem como é que eu penso, né, meus queridos? Mas, enfim, é necessário ter cuidado. Tá? É necessário ter muito cuidado com essas coisas. Porque, sim, você pode, de pouco a pouco, uma vez que você vê que não consegue controlar a revelação, você sai da igreja. Entendeu? Isso acontece com mais frequência, principalmente agora no século XX em diante, né? As aparições antigas nem tanto, mas as do século XX, metade década de 90 para cá, não dá outra coisa. Né? Enfim, meus queridos, tudo deve ser acompanhado com a virtude. A segurança está justamente em não nos fiarmos demais nessas graças, tá? Principalmente a alma ainda não está purificada, ela ainda precisa passar por esse refinamento espiritual. Então, convém muito não fazer caso excessivo dessas coisas, tá? Mas Nossa Senhora apareceu para mim pedindo o santuário, tem que ter o santuário, não sei o que. Tome muito cuidado com isso. Será que é necessário tantos santuários assim? Entendeu? Será que os que tem já não basta? Mas, enfim, tomem cuidado com isso. Aqui eu tenho um dicionário muito bom, que é um dicionário de mística. E tem também o dicionário mariano, mas nesse dicionário de mística tem muitas explicações e falam que depois de Bernadette, em Lourdes, depois dela, apareceram, né, no decorrer dos anos, quase 250 videntes, contando uma história parecida. Então, 250 videntes, né, com o mesmo enredo de santuário. Já pensou se tivesse 250 santuários em Lourdes? Para quem não foi, é uma cidade micro. Já pensou se todos eles estão vendo Nossa Senhora mesmo e mais 200 santuários? Né, meus queridos? União com Deus não são essas graças. Essas graças fazem parte da vida, mas ela não é a união com Deus em si, e por isso não devemos nos apegar. Então, independente de ser de Deus ou não, a alma deve se firmar na sã doutrina, tá? Na nossa fé, nos nossos dogmas. Isso já é o suficiente para inflamar a nossa vontade para o bem, para o resto de nossas vidas. Não fazer caso disso, seguir na fé e seguir na virtude. Agora a gente terminou, então, o segundo tom, né? Ele detalha, se vocês querem mais detalhes, mas eu quero entender mais essa questão da visão, essa questão da revelação, ele incrementa muito mais, por exemplo, tem a visão corporal, tem a visão intelectual, tem a revelação que Deus fala com a alma externamente, tem a locução que Deus fala internamente. Ele deixa bem pormenorizado, mas acho que ficaria um pouquinho cansativo, uma vez que essa é a conclusão de que você não deve fazer caso delas, né? Por isso que eu achei melhor a gente ver de um modo um pouquinho mais superficial. Então, no próximo vídeo, ele vai já adentrar a essa purificação espiritual, tal como ela é, tá? Vai entrar mais direto na purificação, lembrando que
não há conclusões nesse livro, tá? O único livro completo que ele pega da fase inicial até a união com Deus é Cântico Espiritual, que é um livro excelente também, mas que a gente vai ver num outro momento, tá? Até vocês entenderem bem a contemplação e o processo, eu acho interessante, tá bom, meus queridos? Então, fiquem firmes na fé. Esse vídeo, mais um vídeo longo. Fiquem com Deus, rezem por mim, vou estar rezando por vocês também. E vamos seguindo com o nosso São João da Cruz. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.